exatamente para a gente pensar um pouco nesses impactos que podem decorrer da implantação dessa obra, que o governo do Estado, inclusive, se recusa a conversar com a sociedade, né? A gente convidou uma série de lutadores, lutadoras, né? Que desde o início de quando essa obra foi anunciada, eles vêm se debatendo aí para tentar, né, fazer com que as pessoas saibam desses impactos e mobilizar a sociedade no sentido de opor uma resistência a essa obra. Então, eu gostaria de convidar a Adriana Souza. Tá? A Adriana Souza é professora de História da Rede Municipal de BH. Ei, Adriana, boa noite. A Adriana é integrante, né, do coletivo Esperançar e ativista socioambiental da SOS Várzea das Flores, em Contagem, né, uma lagoa lá, a Adriana depois vai falar para a gente, né, que tem um papel importante, né, inclusive na questão de proteção dos mananciais, né, de abastecimento da RMBH. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, Flávio, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, agradecer o convite, né, para a gente estar aqui debatendo um tema tão fundamental como esse, né, me apresentar aqui para as pessoas que estão conosco, né, dar boa noite para você, para a Lenice que está aí na sala com a gente também, daqui a pouco vai estar aqui falando, para o Glaucon, para a Alessandra que está aí contribuindo, né, na parte técnica, e especialmente para quem está acompanhando conosco esse debate, né, nessa noite aqui de hoje, do outro lado da telinha, né. Eu sou Adriana Souza, sou professora de História, como o Flávio apresentou, e sou, né, integrante do SOS Várzea das Flores, da articulação metropolitana que nós constituímos durante a luta contra o Rodoanel, né, exatamente dos movimentos socioambientais que se organizaram e se articularam para combater a obra como um todo, né. Você, na sua apresentação, foi muito claro, né, ao dizer que o Rodoanel, ele não, de maneira nenhuma, ele representa uma solução para a mobilidade. E desde o início nós deixamos muito claro, né, o movimento não é contra a resolução dos problemas viários da região metropolitana. Na verdade, a gente aponta, inclusive, dentro da luta que nós constituímos, desde a primeira reunião ampliada que nós realizamos, que foi no dia 12 de março de 2021, né, foi a primeira reunião ampliada e pública que a gente fez com os movimentos sociais. A gente, inclusive, nessas reuniões apresentamos várias soluções que foram, durante o período da luta, né, ratificadas aí por diversos técnicos, né, sejam engenheiros, arquitetos, urbanistas, que demonstram com estudos, né, específicos e muito aprofundados, inclusive, de que o Rodoanel não resolve o problema viário e que nós teríamos outras soluções para os problemas viários da região metropolitana. Então, na verdade, o que a gente vê e tudo que a gente viu e passou no ano passado, nas diversas audiências públicas que nós conseguimos construir, né, com os deputados que a gente conseguiu, né, um certo apoio na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, que a gente pôde ouvir, né, diversas autoridades e especialistas que demonstraram que essa obra ela não responde os problemas, mas pior do que isso, né, é uma obra que, na verdade, representa uma negociata do governo Zema, né, que trouxe aí uma série de, vamos dizer assim, de profissionais da política e também do mundo empresarial de São Paulo, que inclusive foram os grandes responsáveis pela escassez hídrica que São Paulo teve, né, a crise hídrica que São Paulo passou no período de 2014, 2016, Romeu Zema traz para Minas Gerais para poder apresentar uma obra ultrapassada, que não responde aos problemas viários e que coloca como assim, um horizonte muito próximo da gente, a escassez hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente do SOS Várzea das Flores se articulou desde a primeira audiência pública que o governo chamou, que foi no dia 3 de março do ano passado, para debater a alça oeste aqui na cidade, audiência essa, que é importante lembrar que foi cancelada, assim como outras duas do processo do governo, porque eles não conseguiram sequer garantir vamos dizer assim, as questões técnicas para fazer com que a audiência fosse válida. E para ser bem clara, né, porque a audiência era híbrida, né, era presencial, mas também seria transmitida pelo YouTube, porque a gente estava num momento de onda roxa da pandemia do Covid, e eles ficaram durante 1 hora realizando a audiência com a transmissão sem som
pelo YouTube. E a partir disso nós conseguimos o cancelamento dessa audiência. E vários foram os processos que nós vamos falar aqui no decorrer da live, de que o governo demonstrou que não tinha sequer a capacidade de tocar a obra no ponto de vista do mínimo que ela precisa da legislação da participação, que é garantir audiências públicas para ouvir as populações atingidas de uma obra de uma magnitude dessa. Então, assim, o que a gente viu no decorrer de todo o ano passado e que permanece é um governo que não tem a capacidade de tocar uma obra dessa complexidade e, pior do que isso, é uma obra que no seu desenho ela devasta, assim, na verdade, ela é um grande traçado de devastação e morte por toda a região metropolitana, porque ela acaba com diversos espaços de biodiversidade, ataca as nossas serras, vários mananciais, como o manancial de Vargem das Flores, que é o terceiro, a terceira represa de abastecimento hídrico da região metropolitana do Sistema Integrado da Copasa, e é o único, viu, Flávio, que está livre da lama da mineração. Então a gente sempre diz isso porque, infelizmente, os nossos mananciais todos têm barragens a montante que estão sobre esses mananciais, que colocam a vida das nossas águas e desses mananciais em risco, e a represa de Vargem das Flores é o único que está livre da rota da mineração, mas está agora na rota do Rodoanel, que pode causar em pouco tempo a seca da nossa lagoa e da nossa represa, que garante o abastecimento hídrico para mais de 500 mil pessoas da região metropolitana. Então, é uma obra que nós não podemos permitir, inclusive pelo que você falou, porque ela é oriunda de um crime ambiental, que é o maior crime da nossa história, e que está sendo utilizado o recurso desse crime para causar outros crimes ambientais na região metropolitana de Belo Horizonte. Como é uma pequena apresentação aqui do tema, vou ficar por aqui, aguardar as falas dos meus companheiros e companheiras. No segundo momento, a gente fala um pouquinho mais de como está a luta, aqui na nossa Alça Oeste, como a gente tem se organizado para resistir a essa obra, que na verdade não é uma obra, é uma negociata do Zema, mas que nós não vamos permitir que ela passe e destrua o nosso manancial e diversas vidas na região metropolitana. Obrigada, viu, Flávio?